Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho memória, nesta legislatura, de o Ministro da Saúde vir a este Parlamento e não responder a uma única pergunta, nem se dirigir ao partido com o maior número de eleitos na Assembleia da República. E, portanto, não consigo compreender qual é o sentido democrático do Sr. Ministro da Saúde, nem consigo perceber qual é o posicionamento, até porque todas as perguntas que o Partido Social Democrata fez foram assentes apenas e só em documentos do próprio Governo, para não dizer que eram os sindicatos ou as ordens profissionais ou outra organização que seja. E sobre teorias sobre burnout, posso lhe dizer, Sr. Ministro, eu recordo-me em 2010, quando era médico interno, não por opção, mas porque era forçado para tal, fazia 70, 80 horas por semana, com 2, 3 bancos de 24 horas por semana, e, aliás, naquele ano em que o Governo de Sócrates cortou 10% transversalmente a todos os funcionários públicos, e, portanto, sobre burnout, eu certamente não estou a falar de teoria. E sei bem, quando nós olhamos para os números, que o absentismo, desde o final da Troika até hoje, duplicou entre a classe de enfermeiros e, portanto, algo está mal. E, portanto, podemos continuar a fingir com o discurso da propaganda que está tudo bem, ou podemos ter um discurso sério, assente nos números, e nós não nos importamos de discutir apenas com base nos documentos governamentais, como temos feito, e para discutirmos quais são os problemas reais. E não obtivemos qualquer resposta até agora. E sobre a dívida que o Partido Socialista veio aqui falar, e já que se falou em retrovisores, é preciso não esquecer dos 3,7 mil milhões de euros que foi encontrado pelo Governo no início da Troika e que nós deixamos 1,4 mil milhões. Hoje o Governo tem mais de 2 mil milhões de euros de dívida, o que não deixa de ser interessante. Aliás, o desespero era tal que em fevereiro criou-se a estrutura de missão para a sustentabilidade do SNS, que, nas palavras do Sr. Ministro, iriam resolver de forma definitiva os problemas crónicos do subfinanciamento da saúde. E, portanto, envolvido quase um semestre desde a criação desta estrutura, anuncio aqui, despacito, que o Partido Social Democrata irá chamar a estrutura de missão da sustentabilidade para vir aqui prestar contas perante o Parlamento, que é a sua função. Sr. Ministro, a verdade é esta. O Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, aliás, conhece muito bem, tem dito que os verdadeiros problemas das 35 horas irão surgir em setembro. Ele, aliás, disse que são necessários mais 6 mil profissionais, sendo estes 2 mil profissionais insuficientes. É necessário garantir, pelo menos até final de agosto, a existência de contratação adicional dos 4 mil trabalhadores para, quando retomarmos a atividade a partir de setembro, nas palavras da APA, termos uma normalidade no setor, de forma a não deteriorar os tempos de acesso. A Ordem dos Médicos, já percebi que tem pouca credibilidade para o Sr. Ministro, mas a verdade é que eles próprios já anunciaram que, entrando agora o período de férias, como aliás nós estamos a ver, no caso da Guarda que foi aqui falado, não foi só uma questão de gestão de camas, eles encerraram o cuidado de intermédios de cardiologia. E, portanto, há aqui com impacto direto que está a ter impacto na vida das pessoas. E aquilo que nós estamos aqui a falar, Sr. Ministro, é se nos pode responder de uma forma definitiva o que é que está a ser planeado. Perguntei na primeira intervenção se nos pode entregar o tal estudo que andou a dizer que andou a fazer sobre o impacto das 35 horas. Perguntei-lhe se todos os funcionários que hoje trabalham no setor da saúde vão ver uma passagem para as 35 horas, independentemente do módulo contratual, sem impacto na sua remuneração. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, quantos profissionais foram recrutados desde a sua última audição dos tais 2 mil funcionários, quantos é que foram contratados? E em relação aos tarefeiros, que o Sr. Ministro criticava tanto antes de ser Ministro, e mesmo depois de ser Ministro, elogiou o Governo anterior por ter reduzido a despesa de 130 para 80 milhões, hoje está nos 100 milhões e continua persistente no sistema. O que é que vai fazer para acabar com a utilização de trabalhadores precários por via de contratos de empresas privadas de prestação de serviços? Muito obrigado. Obrigado, Sr.